Caros alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Thiago Magalhães de Química e eu vim aqui tratar de um assunto de fundamental importância para a sua prova, que é a parte da Química Ambiental. Então, no nosso curso de Química Ambiental, a minha primeira aula com você é sobre chuva ácida, então vem se preparar no Enem, então vem comigo. Pessoal, nossa temática de hoje, vamos tratar aí de um assunto muito importante para a sua prova, que é exatamente com relação à chuva ácida. Mas, Thiago, quando se trata aí de chuva ácida, um dos pontos fundamentais é exatamente você reconhecer quando você tem uma chuva ácida. E a chuva ácida, ela vai ser caracterizada quando você tem um pH menor que 5,6. Aí um detalhezinho que é de fundamental importância. O nosso referencial para a chuva ácida não é o pH 7. Então, tipo, se eu tenho uma chuva com pH de 6,5, você tem um meio ácido, porém não é chuva ácida. Para que você tenha a chuva ácida, o nosso referencial não é o pH 7, mas sim o pH de 5,6. Então, essa é a principal característica para que você reconheça quando você tem esse fenômeno da chuva ácida. Mas, Thiago, quais são os principais fatores que provocam a chuva ácida? Então, vamos ao nosso primeiro tópico. Quais os principais responsáveis pela chuva ácida? E aí, quando você trabalha chuva ácida, você tem dois grupos principais. O primeiro deles é o que nós chamamos de SOX, que são os óxidos de enxofre. E aí, Thiago, quando eu falo em SOX, quem são os dois principais? Você tem o SO2, que é o dióxido de enxofre, e você tem o SO3, que é o trióxido de enxofre. E, Thiago, por que eles participam da chuva ácida? Porque esses dois personagens, eles são classificados como óxidos ácidos. Então aqui nós temos óxidos ácidos. Mas, Thiago, como é que eu posso reconhecer que eu tenho um óxido ácido? Aí você vai calcular o NOx comigo. Quando você pega o oxigênio, você tem um NOx de menos 2. Então, menos 2 vezes 2, menos 4. Para zerar o enxofre, mais 4. No SO3, o oxigênio tem um NOx de menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Para zerar o enxofre, mais 6. Quando você tiver na química um óxido, onde o NOx do elemento ligado ao oxigênio, ele apresente um NOx maior ou igual a 4, você tem um óxido ácido. Então, no caso do SO2, nós temos o NOx mais 4, o SO3 o NOx mais 6, então você tem um óxido ácido. E, Thiago, por que um óxido ácido contribui na formação da chuva ácida? Porque eles são capazes de reagir com água. Então, observe comigo. Quando você pega o SO2, ao entrar em contato com a água, some todo mundo. Você tem a formação do H2SO3, que é o ácido sulfuroso. E quando você trata do SO3, quando ele entra em contato com a água, você tem a formação do H2SO4. Então perceba que no caso do grupo do chamado SOX, quando eles entram em contato com a água, eles permitem a formação de ácido.
E ácido em água vai liberar H+, o que vai permitir você ter uma redução do teu pH. Mas observe comigo o seguinte, na prova do Enem, se eu fizesse um comparativo entre esses dois personagens, o H2SO3 e o H2SO4. Quando você pega o ácido sulfuroso, ele não contribui tanto para a formação da chuva ácida. Por quê? Ele faz parte do grupo dos ácidos que são instáveis, ou seja, ele se decompõe com mais facilidade. Na química eu tenho 3 ácidos que são instáveis. O H2SO3, que é o ácido carbônico, o H2SO3, que é o ácido sulfuroso, e o H2S2O3, que é o ácido tiosulfúrico. Então ele se decompõe facilmente. Então, Thiago, esse carinha, ele acaba sendo um ácido instável. Ou seja, fácil decomposição. Agora, quando você pega o ácido sulfúrico, aí esse cara tem um papel muito importante. Porque quando você pega o ácido sulfúrico, ele não é um ácido instável, ou seja, ele tem dificuldade em sofrer decomposição e ele é um ácido de natureza forte. Tiago, o que é um ácido forte? É aquele que em água vai liberar o H+ com muita facilidade. Então perceba o seguinte, na química, para você reconhecer que eu tenho um ácido forte, você vai subtrair o número de oxigênios pelo número de hidrogênios ionizáveis. Quando a diferença é igual ou superior a 2, você tem um ácido de natureza forte. Então, esse ácido sulfúrico, esse cara acaba tendo um papel muito importante quando se trata aí de chuva ácida. Porém, nós temos um outro personagem que acaba contribuindo para que você tenha o fenômeno da chuva ácida. E você tem um segundo grupo, que é o que nós chamamos de NOx, que são os óxidos de nitrogênio. E aí quando você trata de NOx, você tem um primeiro personagem, que é o NO2. Eu vou ter, por exemplo, um segundo personagem, que é exatamente o N2O5. E aí, Thiago, mais uma vez, esses dois caras que fazem parte aí do grupo do chamado NOx, você tem o oxigênio com NOx de -2. Naturalmente, esse N aqui para zerar vai ser +4. O Ozinho aqui, você tem o NOx de -2. Então, Thiago, para zerar o nitrogênio vai ter o NOx de +5. Então, se você reparar comigo, esses dois óxidos têm natureza ácida porque o número de NOx do elemento que está ligado ao oxigênio, ele é um número maior ou igual a 4. Então, mais uma vez, nós temos aqui a presença de óxidos ácidos. E aí, Thiago, se você tem um óxido ácido, ele é capaz de reagir com água formando um ácido. Então observe comigo. Quando você pega o NO2, que esse cara ele entra em contato com a água, você vai formar dois ácidos. Você vai formar o ácido nítrico e você vai formar o ácido nitroso. Agora, quando o N2O5 ele entra em contato com a água, nós vamos ter a formação de 2 vezes o ácido nítrico. Um detalhe que é interessante é o seguinte: se você
trabalhar essa questão do NOx nas reações, o NOx ele é preservado. Como assim, Thiago? Se eu pegar com você aqui o enxofre, você tem o NOx mais 4. O hidrogênio vai ter o NOx mais 1, o oxigênio vai ter o NOx de menos 2, que você calcula o NOx do enxofre, aqui também vai ser de mais 4. Perceba que o NOx ele é preservado. Aqui o Ozinho menos 2, para zerar o enxofre mais 6, o hidrogênio mais 1, o oxigênio menos 2. Então, para zerar, você vai ter o enxofre aqui, como mais 6. Só revisa comigo. O hidrogênio mais 1, o oxigênio menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 8 com mais 2, menos 6. Então, para zerar o enxofre, mais 6. Então, perceba que o NOx vai sendo mantido. Vou trazer você agora para o N2O5, já que eu volto para o NO2. Quando você pega o nitrogênio aqui, você tem o NOx mais 5, você já calculou comigo aqui, que eu trago você para cá, o hidrogênio mais 1, o oxigênio menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6, com mais 1, menos 5, para zerar aqui é o nitrogênio, mais 5. Perceba que o NOx, ele é preservado. Agora, por que que o NO2, ele vai formar dois ácidos? E a resposta está aqui, O nitrogênio tem o NOx mais 4. No ácido nítrico, o nitrogênio tem o NOx mais 5. E no ácido nitroso, o nitrogênio tem o NOx de mais 3. Tiago, não existe nenhum ácido cujo nitrogênio tem o NOx mais 4. Então tu forma o mais 5 e o mais 3. Se tu tira a média, dá quem? O mais 4, tá? Então você está diante aqui das principais reações que caracterizam a formação da chuva ácida. Então não esqueça do chamado SOX e do chamado NOx. Então, os principais responsáveis pela formação da chuva ácida são esses dois grupos, tá? Continuando sobre chuva ácida, você visualizou comigo agora os principais responsáveis e as reações. Agora eu vou trazer você para visualizar quais são os principais fatores que levam à liberação desses óxidos, o SOX e o NOx. Então, vamos ao tópico 2. Com quais as principais fontes de SOX e NOx. E Tiago, quando você trabalha o SOX, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar em um fator antropológico e vamos pensar em um fator natural. Eu vou começar aqui por um fator natural. E aí, quando você trabalha a emissão do SOX, um fator natural muito relevante é exatamente quando se trata aí da atividade vulcânica. Então, quando você tem uma erupção vulcânica, você acaba liberando muitos compostos de enxofre. Então, Tiago, isso pode contribuir para a formação da chuva ácida. Agora, quando você vem para um fator antropológico, e aí, sem dúvida, você tem a queima de combustíveis fósseis. Queima de derivados de combustíveis fósseis. Porém, quando você fala em combustíveis fósseis, vale a pena você lembrar comigo o seguinte:
você tem o petróleo, você tem o carvão mineral e você tem o xisto betuminoso. E, Tiago, por que a queima de combustíveis fósseis acarreta em uma maior liberação de SOX? Porque todo combustível fóssil apresenta enxofre como impureza. Então, a presença do enxofre, tá aqui a simbologiazinha dele, o S, como impureza. E um detalhe que passa a ser importante, tá? No nosso dia a dia, é muito comum, ao passar por um posto de gasolina, você se deparar com isso aqui, ó. Diesel S10. Ou então, eu trabalho assim, ó, com o diesel S50. Quando eu pego essa expressão S10, o que é que nós temos? Esse S é o enxofre e o 10 é a concentração de enxofre no diesel. Então, quando eu falo assim, ó, diesel S10, então isso quer dizer que você tem 10 miligramas de enxofre para 1 quilograma de diesel. Ah, Tiago, isso aqui é o tal do ppm. Perfeito. Então, quando eu falo em diesel S10, quer dizer que eu tenho 10 partes por milhão de enxofre. Ou seja, para cada 1 quilo de diesel, eu tenho 10 miligramas de enxofre. Se você pega o diesel S50, então aqui você tem 50 miligramas de enxofre para 1 quilograma de diesel. Ah, então, Tiago, quer dizer o seguinte, quanto menor for o teor de enxofre no diesel, melhor para o meio ambiente. Perfeito. Hoje, por exemplo, muitas montadoras fazem o quê? Ao montar o veículo, ela condiciona o motor para que ele use um diesel que tem uma menor quantidade de enxofre. Então, no escapamento dos gases, você tem lá sensores que identificam os poluentes. Então, se o sensor identificar, por exemplo, que está tendo uma alta liberação de SOX, então ele dá o comando para reduzir a potência do motor do veículo. Motivo pelo qual o condutor, no caso do proprietário, ele se vê obrigado a utilizar um diesel que agride menos ao meio ambiente, ou seja, que vai liberar uma quantidade menor de SOX para que seu motor continue funcionando muito bem, tá? Então, quando você trabalha aí o chamado de SOX, não esquecer do fator natural e não esquecer do fator antropológico. Porém é o seguinte, você tem o NOx. E aí, Tiago, no mesmo esquema, vamos ter um fator natural e vamos ter um fator antropológico. De forma seguinte, quando você pega o fator natural, podemos pensar aqui nos relâmpagos. E aí, Tiago, como é que um relâmpago contribui na questão da chuva ácida? Se você lembrar comigo, os dois principais componentes do atmosférico, você tem o N2 e o O2. Só que para você reagir o N2 com o O2, você tem que fornecer uma quantidade considerável de energia. Porque no N2 a ligação é tripla.
E quebrar uma ligação tripla não é nada fácil. Então, vamos ter assim, ó. O N2 vai reagir com o O2 por ação de uma descarga elétrica, formando o que nós chamamos de NOx. Então, Tiago, os relâmpagos acabam contribuindo muito nessa formação da chuva ácida. Quando você pega um fator antropológico, aí qual é o principal? É o chamado de motor à explosão. Então raciocinou comigo o seguinte: para o motor funcionar tem que entrar ar, ou seja, vai entrar N2 e O2. Quando esse N2 ele entra em contato com o O2 e o motor está funcionando, ou seja, eu tenho uma alta condição de pressão e eu tenho uma alta temperatura, essas condições favorecem a reação do N2 com o O2, formando exatamente quem? O NOx. Então, na prova do Enem, eu tenho que ficar atento a saber quem são os responsáveis em provocar a chuva ácida, o que é a chuva ácida, ficar atento quais são as atividades antropológicas e naturais que favorecem a isso e como a química atua para que isso possa ser resolvido, que é o nosso próximo tópico, que é o tópico 3. E agora você vai ver comigo como é que a química atua para exatamente resolver esse probleminha da chuva ácida. Então vamos ao tópico 3. Então, como atenuar a liberação de SOx e NOx. E vamos começar aqui pelo SOx. E aí, Tiago, quando você vem para um primeiro ponto importante, é exatamente o uso de biocombustível. Exemplo, quando você faz uso do etanol, quando você faz uso do biogás, que é o metano. Lembrar que biogás é diferente de gás natural. Em termos de composição, o principal componente é o mesmo, mas a origem é diferente. O gás natural ele é oriundo de uma fonte não renovável, enquanto que o biogás ele vem da decomposição da matéria orgânica na ausência do oxigênio. Você pode ter o bioquerosene, você pode ter o biodiesel. E aí, Tiago, qual é a grande vantagem do uso de biocombustível? Se você compara com os derivados de combustível fóssil, então o teor de enxofre de um biocombustível é muito baixo. Então, esse ponto acaba sendo um ponto aí fundamental, onde eu tenho um baixo teor de enxofre. Mas, Tiago, no caso da Petrobras, por exemplo, então o que é que a Petrobras faz para conseguir reduzir o teor de enxofre? Então, por exemplo, para você transformar um diesel S50 em um diesel S10, como é que eu consigo fazer isso? A Petrobras, ela faz o que nós chamamos de dessulfurização. Sendo mais específico, você tem a hidrodesulfurização. E, Tiago, o que é que vem a ser essa hidrodesulfurização? E eu vou ter assim, ó, é a redução do teor de enxofre por meio do gás de hidrogênio. Então, é a diminuição do teor de enxofre
por meio do gás hidrogênio. Mas, Tiago, como é que isso é feito? Então, vamos colocar aqui de uma forma resumida, tá? Você tem, por exemplo, o diesel. Esse cara é líquido. E eu vou ter o enxofre como impureza. E esse cara, sólido. Então, você vem e aplica o gás hidrogênio. O gás hidrogênio, ele vai reagir com o enxofre. E essa reação com o enxofre é uma reação de adição, bem simples, ó. O H2 vai reagir com o enxofre e eu vou ter a formação do gás sulfídrico. E aí, Tiago, esse H2S, ele é polar, o diesel é apolar, eles não têm muita afinidade, então a separação fica bem fácil, né? Então esse gás tende a ir embora. Então, que você faz isso? Eu vou ter o diesel separado do gás de enxofre, que é o gás sulfídrico. E esse H2S, ele é drenado e neutralizado com uma base, por exemplo, NaOH, formando um sal, ou então ele pode ser drenado e utilizado, por exemplo, para que você possa fazer o processo de vulcanização de um pneu. Então, o que seria uma impureza passa a ser utilizado como matéria-prima em outros setores de produção. Então, é dessa maneira que a Petrobras ela acaba reduzindo o teor de enxofre no diesel. Então, não esquecer da questão do biocombustível e não esquecer da dessulfurização, que é a redução do teor de enxofre. E agora, vamos conversar um pouquinho sobre como resolver a situação do NOx. E agora, como é que eu posso atenuar a questão do NOx? E um primeiro tópico é o chamado catalisador veicular. Esse catalisador veicular, ele é uma manta de cerâmica, onde incorporado a ele eu tenho metais preciosos, como é o caso da platina, do níquel, por exemplo. Então, o que é que ocorre? O motor de um carro, ele vai acabar liberando o NOx. E no caso desse NOx, ele vai passar por uma manta e aí, Thiago, essa manta, eu vou ter o chamado catalisador. Ou seja, o cara que vai otimizar o processo reacional. Então, vou colocar aqui, por exemplo, a platina sólida. E vai entrar aqui o NOx. Esse NOx, ele entra em contato com a platina e vai se transformar em N2 e O2. Então perceba o seguinte, o que era um poluente se transforma em quem? Em não poluente. Então um detalhe que é importante é que hoje todos os fabricantes do mundo, eles são obrigados a confeccionar os veículos com o tal do catalisador veicular, exatamente para reduzir a emissão de poluentes. Um outro fator que é muito importante aqui no Brasil é um tal de Arla 32. E essa sigla Arla quer dizer o seguinte: agente redutor líquido automotivo. Então tá aqui a siglazinha, ó. ARLA. E esse 32 é referente ao teor de ureia. Onde eu tenho um teor de 32,5%. Tiago, vem cá. Quando eu pego aí a ureia, como é que ela participa
dessa redução do chamado NOx. Então vou desenhar aqui a estrutura da ureia, que no caso é uma diamida. Aí o que é que ocorre, tá? Se você passar pelos postos da BR, por exemplo, você vai ver lá um tambor enorme com a siglazinha Arla 32. Então é um líquidozinho meio azul, azulado, um azulzinho claro. E o caminhoneiro, ele vai ter que utilizar aquilo ali, mas ele não adiciona ao motor. Tem um compartimento que é específico para esse Arla. Aí o que é que ocorre? Quando essa ureia, que é o principal componente do Arla, entra em contato com a água diante do calor, você tem a formação de amônia, que é um gás, e eu vou ter a liberação de CO2. Aí é exatamente essa amônia que vai revolucionar. Por quê, Thiago? Porque essa amônia, ela é um gás e ela vai se encontrar com o NOx, produzido pelo motor. Então o NOx vai se encontrar com a amônia e você volta a ter N2 e produz água. Se você perceber comigo o seguinte, ó, o oxigênio tem um NOx de -2. Então, para zerar, o nitrogênio aqui, ó, ele vai ser mais 2x. No caso do hidrogênio, você tem o NOx de +1, 3 vezes 1 mais 3. Para zerar o nitrogênio, -3. Substância simples neutra, 0. Repare só, o nitrogênio do NOx, ele saiu de um NOx maior para um NOx menor. Então ele sofreu um processo de redução. Enquanto que o nitrogênio da amônia, ele sofreu um aumento do seu valor numérico, sofrendo um processo de oxidação. Quem sofre oxidação atua como agente redutor. Então perceba, por isso que o nome do produto é agente redutor. Por qual motivo? Ele é rico em ureia, essa ureia vai sofrer uma reação de hidrólise, já que ela foi quebrada por meio da água. Essa hidrólise resulta em amônia, e essa amônia, ao se encontrar com o chamado NOx, esse encontro vai transformar poluente em não poluente. Então hoje, todo caminhoneiro, ele é obrigado a utilizar esse produto, que é o Arla 32, para reduzir a emissão de NOx. Imagine o seguinte, a potência de um motor de um caminhão é absurdamente alta. Então a quantidade de NOx que ele produz é muito grande. O catalisador veicular dele não consegue converter todo esse NOx em N2 e O2. Então eu preciso ter algo para tentar amenizar isso aí, que é o uso do Arla 32. Então fique atento a esse ponto. Então é o seguinte, quando você trabalha a chuva ácida, o que é que ela pode acarretar para o meio ambiente? Número 1, você pode estar levando uma acidificação dos solos, o que pode tornar esse solo improdutível para inúmeras espécies. Você pode estar promovendo o processo de lixiviação de minérios. Isso acaba contaminando muitas vezes o solo. Terceiro ponto, você pode estar mudando a acidez dos mananciais. E muitas espécies são sensíveis a qualquer variação de pH. Então tem espécies que a variação de 0,1 no pH pode alterar todo o seu ciclo reprodutivo, ou então levar à extinção dessa espécie. E quando você trabalha, por exemplo, na parte urbana, você pode estar promovendo, por exemplo, o processo de corrosão de metais. Você pode estar promovendo o processo de reação desse meio ácido com o mármore. O mármore, por exemplo, você tem na sua composição carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, que são sais que apresentam um caráter básico, o que facilita a sua reação com o meio ácido. Você pode estar gerando problemas com relação à pele em função dessa mudança de acidez. Então fique atento que é uma temática sempre muito importante e que vai ser fundamental para o seu Enem ter esse conhecimento aprofundado.